Sim, ela não tem só uma mãe, como eu falei, ela tem duas. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos viajantes do Grupo Relato Astral. Estamos aqui novamente e hoje vamos dar os parabéns para as mamães de bichos, as mamães de cachorro, de gato, papagaio, periquito, mamãe de criança, mamãe de gente idosa, mamãe que eram mães e agora não são mais mães, são filhos, as eternas mamães. E hoje eu, Adriana Miranda, junto com o meu galã, o Fernando Pichele, e a nossa melhor terapeuta, Alô Prado, estamos aqui de novo, de volta, para comentar um relato de uma projetora que, sim, ela não tem só uma mãe, como eu falei, ela tem duas. Vamos ler agora o relato e vamos ver como foi essa viagem astral dela? Vamos com a gente? Vamos começar a nossa leitura de relato de hoje e procuramos um relato que tivesse a ver com mães, por conta do Dia das Mães, e a gente achou interessante trazer essa possibilidade aqui no nosso divã projetivo. Eu vi uma pessoa parecida com a minha mãe na cozinha durante uma experiência fora do corpo, mas minha mãe negou ter estado lá. Sempre que saía do corpo, eu via essa pessoa na cozinha, parecendo assustada e preocupada. Depois de frequentar um curso de médiums, meu instrutor sugeriu que eu conversasse com ela. Quando finalmente o fiz, confrontei a pessoa dizendo que sabia que ela não era minha mãe e ela negou. Então, ela mudou de aparência e eu fugi voando. Meu instrutor me disse que eu deveria ter tratado a pessoa com mais respeito e amor, já que estamos todos ligados e ela poderia precisar de alguma ajuda. Eu contei para ele que não queria mais sair do corpo depois de ver a cara da minha mãe no mundo espiritual. Ele me pediu para ter paciência e pedir ajuda para resolver a situação. Então, sempre que voltava a dormir, pedia ajuda e proteção. Mas ainda assim, me sentia traumatizada e não queria sair do corpo por meses. Mas finalmente tive coragem de sair novamente, evitando andar onde ela estava. Descobri que ela era um karma meu e me acompanhou por toda a minha vida, mas eu não fazia ideia. Finalmente, depois de quase 2 anos, tive a coragem de encontrá-la novamente no mundo espiritual e percebi que as senhoras que estavam com ela eram boas e estavam tentando ajudá-la. Fiquei tão pensativa sobre essa experiência que o meu medo se transformou em amor e decidi conversar com ela. Finalmente, depois de muito tempo, consegui dizer que a amava e ela chorou. Nos abraçamos e senti uma forte emoção que tomou conta do meu corpo. Depois disso, nunca mais senti a presença dela no meu quarto. E chegamos ao final desse relato e agora a gente vai comentar sobre ele. Pode começar, Adriana ou Fernando, como queiram. Primeiro eu quero avisar uma coisa. A nossa projetora escreveu um livro e como não dava tempo para eu ler, além de projetora, é escritora, nós fizemos um pequeno resumo sobre o assunto. Agora eu convido ao nosso galã, Fernando, Pichele, como vocês queiram chamar, para comentar o assunto. Então, primeiro, bem-vindo a todos, né? A nossa homenagem hoje ao Dia das Mães. E, no caso, esse relato aqui, ele traz uma experiência de uma viagem astral, onde essa pessoa ela teve contato aí com uma pessoa que se plasmava na forma da mãe dela, né? Mas que não necessariamente seria a mãe dela. Isso não tem como a gente saber. É um dos primeiros pontos aqui que eu queria trazer, né? Às vezes a gente espera encontrar com espíritos fora do corpo, né? Mas é bom lembrar também que todo mundo sai do corpo quando está dormindo. Então, se você está na sua casa e seus parentes, as pessoas da sua casa, é muito possível também de você encontrar com elas fora do corpo também. Então, isso é muito comum. E, às vezes, as pessoas não estão de uma forma lúcida, elas acabam repetindo as coisas que elas fazem no dia a dia. Então, estão mexendo na casa, às vezes estão fazendo coisas como se estivessem trabalhando, como se estivessem estudando, coisas normais, meio que no modo automático, né? E às vezes você tenta conversar e elas não respondem direito porque não tem essa lucidez extrafísica. Acontece bastante. Outra coisa que eu ia comentar também desse relato é a respeito da questão de plasmagem, né, dos espíritos. E muitas vezes eles podem tomar formas de pessoas conhecidas para se aproximar ou para poder iludir, né, as outras pessoas. E às vezes também acontece da gente criar imagens na nossa cabeça e projetar nos espíritos. Então acaba sendo muito comum isso daí. Você quer fazer algum comentário? Eu gostaria de ressaltar a orientação do centro espírita, né? Que ele, num primeiro momento, ela se sentiu assustada e o instrutor conduziu ela de uma maneira que ela conseguisse acessar esse espírito que possivelmente estava precisando de ajuda. E no momento dela, né? Ela esperou 2 anos para isso acontecer, mas foi acredito eu que pelo relato, a orientação do instrutor fez toda a diferença nesse momento para ela. Então,
as pessoas elas tendem a fazer as coisas por conta própria, sem orientação, só que quando vem uma orientação de uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, isso agrega a experiência da pessoa. E isso, eu acho legal frisar para os iniciantes, principalmente, que começam a fazer as tentativas, né, as técnicas de projeção, sem orientação, sem buscar uma pessoa que entenda o assunto, para poder dar um direcionamento, para que justamente enquanto projetados, não projete as pessoas, as dinâmicas diárias do dia, né, que a gente está acostumado a viver, como ela citou aqui que ela via sempre a mãe na cozinha. Então, achei legal frisar isso, pontuar isso, sempre buscar pessoas que já tenham um certo conhecimento para que a coisa comece com orientação, comece com direcionamento. Acho isso muito legal. Ou então as pessoas procurarem também em grupos. Existem vários grupos legais. Facebook, pessoas que já estudam isso, e focar nisso também. Uma coisa que eu quero falar é que o cagaço existe. Eu mesmo tenho vários cagaços. Tá? Assim, o estranho, não é nem o estranho, acho que deve ter uma frase melhor. O medo, a coisa nova, ela não deixa a gente ver as coisas como realmente são. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa fora dos padrões de beleza, seja aqui ou no mundo espiritual, a gente tem um certo impacto, psicologicamente falando, né? Isso é triste de se falar, porque hoje existem vários bullies por causa disso, né? Quer dizer, na verdade sempre existiu. A diferença é que o pessoal antes tinha A tolerância é diminuída em relação a isso, né? Aí as Mas o pessoas novo, ele assusta de qualquer maneira. Você vai fazer um caminho novo para um lugar que você vai fazer uma viagem para um lugar onde você nunca foi. Até você se adaptar. Hoje a gente tem o Waze, a gente tem o Google Maps, e quando não tinha? Então, o medo, ele existe e ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência. É ele que faz a gente estar vivo até hoje. O ser humano, ele só está vivo porque ele sente medo. Então, o medo é importante, mas não o medo que paralisa. Então, enquanto você tem orientação, que nem a Adri falou, dos grupos de pessoas que tenham mais estudo sobre o assunto, traz essa percepção um pouco, diminui um pouco o medo, né, Adri? Diminui Sim, um você pouco conversar essa... com outra pessoa também, no seu gueto, então, no seu gueto mesmo, porque infelizmente tem gente que não entende isso. Mas voltando ao assunto da moça de duas mães, eu não sei se o Cristiano vai saber me informar isso, mas não tem assim como a gente falar assim, era a mãe dela mesmo ou era a mãe dela de outras vidas. Porque é impossível de chegar a esse Essa conclusão, né, Adri? É essa difícil a gente conclusão. Não é porque concluir. parou, eu pensei que tinha parado. Então, O que acontece? A gente resumiu um pouco esse relato dela, mas fica bem claro que, assim, na percepção da pessoa que trouxe o relato para a gente, tem a mãe dela física, normal, ela acreditava que no início era essa pessoa, mas ao decorrer das experiências ela percebeu que não tinha uma relação com a mãe dela, que era um espírito que se plasmava como na forma da mãe dela para ficar próximo, porque tinha uma necessidade de ficar muito próxima dela, e isso ela já tinha essa sensação desde criança, há muito tempo. Então, nos leva a acreditar que ela tinha uma afinidade, de certa forma, com esse espírito, tinha laços, que fica muito difícil para a gente saber de onde vem, mas fica a sensação de que eram laços maternos, de uma relação aí de outras vidas, e que não tinham sido muito bem trabalhados. E essa, como é que chama? A necessidade aí dela trabalhar isso aí, depois essa indicação do centro espírita, do mentor dela ali, que ajudou ela, falou, olha, procura conversar com ela. E aí depois ela se envolvendo nessa egrégora de auxílio, então tinham essas mulheres que ela comentou que estavam no local, estavam ali no espíritos auxiliando toda essa parte extrafísica para as duas, né? Então eles meio que trabalharam tanto o espírito que estava lá, como ela também para o momento em que elas pudessem se reencontrar e meio que trabalhar um pouco esse laço e desprender um pouco esse espírito dessa energia que estava segurando ela lá, para ela provavelmente receber um tratamento do outro lado. Isso é muito comum nas projeções astrais, serem trabalhados durante os sonhos, emoções, laços com pessoas tanto encarnadas quanto desencarnadas. Às vezes a gente não sabe, não tem a lembrança, mas a gente traz a sensação de uma leveza, de que algo aconteceu durante o nosso sonho. É muito bacana. sabe o que é legal? A terapia funciona tanto, nós precisamos de psicológico até no além. Sim, para você ver que nós precisamos de terapia até no além. Os problemas da gente, a gente daqui leva para lá, o de lá leva para cá, e o bagulho vira uma bola de neve, e é vingança, é saudosismo, é mágoa, e é uma coisa infinita, sem fim. Gente, vamos todo mundo. Vamos nos terapeutizar. Porque o bagulho é doido. Exatamente.
Exatamente. E vai cair sempre naquilo que nós falamos com muita frequência. O seu equilíbrio nesse plano físico contribui diretamente ao que você está se conectando no astral. Então, Sim, Ele é praticamente uma chave, né, Lu? Ele, exatamente. ele abre portas, ele aproxima a pessoa aí dessa parte energética, seja boa ou ruim, porque aí é uma questão aí da experiência da pessoa que vai trazer, mas é sempre importante. E a gente estava falando do medo, né? O que acontece com o medo? O medo você sempre tem, não dá para você eliminar o medo. As emoções, elas sempre vão estar presentes. O que a gente aprende, o que a gente treina, na verdade, é lidar com essas emoções. Estou com medo, mas apesar do medo, eu continuo continuo com a minha lucidez, continuo tomando minhas decisões, e é isso que, no fundo, vai ajudar. E como é que funciona, às vezes, o medo na projeção astral? Às vezes você sente aquela energia, e aí você percebe que o ambiente, a energia que está não só seu, mas do próprio ambiente das pessoas, é um medo generalizado. Você percebe toda essa sensação. Mas com a prática, com a experiência, você consegue lidar, apesar do medo, com as circunstâncias que estão acontecendo. É então, falar isso. por assim. E o cagaço não é só nosso, não, é deles também, porque ele utiliza, já vi vários espíritos que, na verdade, nem era essas Coca-Cola toda, e quando a gente vencia o medo, ele mostrava que ele não era tão perigoso assim. Então, às vezes, ele se plasma de algumas coisas para defesa até deles mesmo. Não que eles Uhum. sejam tão maus, eu acho, dependendo da minha opção. Minha opção Eles não, dizem, vamos traduzir isso para nossa linguagem do físico. Eles estabelecem uma estratégia, sim. né, para poder atingir, para poder chegar naquela pessoa que ele está querendo. Se aquela pessoa se conecta de alguma forma com isso, é ali que ele vai. Se a pessoa for frouxa, porque eu sou uma dessas, se a pessoa for frouxa, ela cai, geralmente, nos paraquedas. É igual a gente, como a gente tá passando em lugar perigoso, a gente prende, finge que é machunda, ou que tem coragem. Você tem coragem porra nenhuma, você tá se cagando. Você finge. Vai na força e na fé. É o que o Fernando falou, né? Aprende a lidar com isso e vai o que está atrás do medo, né? A gente veste a capa do super-herói, em alguns casos, e vai, só vai. Mas também, no caso, não é pra fechar tanto e você se achar superior aos outros, não, porque ninguém lá é superior aos outros. Não, é uma estratégia mesmo, uma estratégia de ultrapassar essa barreira do medo. A gente tem que saber o limite também, né? Eu vou Uhum. Diria que tem, dar uma por vez. experiência, eu tenho duas formas de você sentir o medo, né? Uma delas, porque o que acontece? Esse espírito, o obsessor, ou quem ali está querendo colocar medo em você, ele tem que trabalhar com o teu medo, né? Então ele vai tentar criar circunstâncias, algumas coisas que te assustem, que gerem medo em você, e aí você vai gerar essa energia do medo. Essa é uma forma de acontecer. Se você não se abala, não tem nada ali que consiga te assustar ou te deixar com medo, você percebe que você quebra essa sintonia. Uma outra forma também seria o quê? Colocar pessoas, espíritos que estão com medo no ambiente. Então, o que acontece? Às vezes não tem um espírito ali provocando, ameaçando você para você ficar com medo, mas tem espíritos no ambiente com muito medo. E aí o medo acaba chegando até de uma forma mais fácil, porque quando você entra na sintonia desses espíritos, você começa a sentir o medo e não sabe nem de onde direito ele está vindo, mas você sente aquela vibração muito forte de medo. Cabe a palavra contaminado? Você se contamina com toda essa sensação, toda essa emoção, e aí existe Sim, a abertura, no caso, né? exatamente, Lu. E é muito similar ao que acontece no nosso dia a dia, a gente não percebe, mas você está junto de pessoas alegres, felizes, aquilo te contagia. Você está junto com pessoas muito depressivas, muito para baixo e tudo mais, aquilo também vai te contagiando. Uma pessoa muito agitada, você começa a ficar agitada, uma pessoa mais tranquila, mais calma, você vai ficando mais sereno. E isso no astral, na projeção astral, acontece de uma forma muito intensa. Então, acaba refletindo. Então, por isso que quando você mantém a sua vibração, ao invés de você entrar na energia dos espíritos que estão com medo ali, você mantém a calma, você mantém o amor, você mantém a paz, você mantém bons pensamentos, boas emoções, porque é o contrário, você vai equilibrando essa energia e vai fazendo esse trabalho de auxílio. Eu tenho uma pergunta para fazer agora, e me veio agora da cabeça do cara. No caso da mãe dela, é que o relato foi grande, a gente não deu para falar que a mãe ficou revoltada na primeira instância, e ela falou que não era a mãe dela, ela ficou revoltada. Minha mãe sim, sou sim. Como a gente sabe o momento de ajudar um espírito? Saber que aquele espírito precisa de ajuda? Porque isso também é uma pergunta muito frequente. Por exemplo, não é todo mundo que vai chegar para mim que vai, se a pessoa quer ser ajudada. Às vezes a pessoa não quer ser ajudada, certo? Mas, na sua experiência, o que você acha? Qual o tique aí fala, não, essa pessoa precisa realmente de ajuda? É apenas perguntar se precisa de ajuda? Eu acho que é uma coisa que vai acontecendo, Dri, na experiência. Porque quando você sai
você sai na projeção, tá lúcido, e fala, eu vou procurar alguém para ajudar. Eu acho que você não está indo para ajudar alguém, porque você Sim, ficar na verdade, procurando, você tá certo. você ficar procurando alguém para achar, para ajudar, não é bem assim. As coisas vão acontecendo. Normalmente você já está numa situação, você está energeticamente ligado àquele trabalho de assistência, você já percebe que não está sozinho, tem mais um grupo, tem uma energia toda com você de auxílio ali. E assim, o auxílio, ele não necessariamente você sai para ajudar. Tudo que você faz acaba sempre auxiliando alguém se você está numa boa vibração. Isso tanto no físico quanto no extrafísico. Às vezes você sai de casa aqui no físico, você vai comprar o pãozinho na padaria, você vai no seu dia de trabalho, você é gentil, você é educado, você é alegre, você leva as suas boas, o melhor que você tem para as pessoas. Às vezes você não sabe, você acaba ajudando muitas pessoas que estão ali. O que acaba acontecendo no astral é o seguinte, é que a maior parte dos espíritos, eles estão perdidos extrafisicamente porque eles ficaram numa faixa de vibração de ódio, de angústia, de medo, de coisa, e eles não saem dessa faixa vibratória. Quando você chega lá e quebra essa faixa vibratória, aí eles saindo um pouco, ele se abre à percepção dos outros espíritos que estão ali para ajudar e que ele não percebia. Então fica difícil para eles interferirem no livre-arbítrio daquele espírito, mudando energeticamente sem que ele tenha uma boa vontade, sem que parta dele, entendeu? Agora, como a gente está mais denso, a gente acaba sendo mais perceptível para esses espíritos. E a hora que eles mudam essa faixa vibratória, fica mais fácil para eles acessarem e ajudarem. Muito legal. Muito bom. Lu, você como terapeuta funciona da mesma forma aqui? Por exemplo, começar do começo, a pessoa, ela, por exemplo, vamos colocar uma situação aqui. O meu filho tá querendo, meu filho precisa de ajuda terapêutica, né? Meu filho precisa fazer terapia. Não, mas é o seu filho que tem que me procurar. A terapia já começa assim, porque é a pessoa que tem que querer fazer o trabalho. Então não é parecido com o mundo astral, porque no mundo astral já tem esse termo de Isso, ajuda dos é. mentores. Aham. Então, Eu prefiro aqui chamar no, de amigos virtuais. no plano físico, a terapia começa quando a pessoa sente a necessidade e vai em busca do auxílio. Não fica aqui no nosso plano físico, não adianta ficar esperando cair aparecer uma pessoa que vai ajudar especificamente. A pessoa tem que se predispor. Quando você está com uma dor de barriga, você tem que se predispor a ir lá no pronto-socorro olhar a tua dor de barriga. O médico não vai na tua casa, né? E Então no astral é a mesma coisa, viu, Dri? Que a gente pega esse relato dessa pessoa de hoje, ela tinha desde criança a percepção desse espírito lá. E, na verdade, o socorro só aconteceu, né, esse encontro que eles patrocinaram, muito provavelmente porque essa pessoa, esse espírito, a mãe dela, ela teve algum momento de reflexão. Depois que ela teve os encontros com ela no astral, alguma coisa mexeu nela ali, e aí ela se tornou mais acessível a escutar, a buscar alguma alternativa ali para também sair daquilo. Porque se o Você pode espírito falar está muito agora, me preso, refere é do difícil nosso ajudar. lar. No nosso lar, o Luiz só saiu do lar dele. quando ele buscou ajuda, né? É. Exatamente. É só um adendo aqui, que eu falei de um exemplo de uma mãe buscar ajuda para um filho. Claro, se o filho for adulto, né? Vamos ter consciência que se é uma criança, quem vai buscar ajuda pela criança é a mãe. Não estou dizendo isso, estou dizendo já pessoas adultas, que a mãe tende a buscar ajuda por ele. É isso foi essa menção que eu quis trazer aqui. É. Então, gente, eu acho que está tudo resolvido, senão a gente vai ficar aqui falando. E boa sorte para essa projetora que tem duas mães. Sortuda ela, né? Uma já Sortuda recebeu ela. ajuda. O bom é que ela recebeu ajuda, ela resolveu o problema com a mãe. Então, vamos, eu acho que encerrar por aqui. Está tudo ótimo, maravilhoso. Para vocês que são mães, que vão ser mães, que foram mães, vocês que são homens, que foram mulheres, não tem encarnação, então, talvez seja na futura. Vamos deixar de bobagem, de machismo, sexismo, porque lá no astral todo mundo é igual, ok? Então, piroca e periquita lá não importa muito. Todo mundo lá é todo mundo. Então, quem já foi mãe, com certeza Fernando já foi mãe, Lu já foi pai, eu já fui pai. Então, gente, Exatamente. para todo mundo que já foi, ou será um feliz Dia da Mãe atrasado, que foi ontem. Não sei quando é que vai sair esse vídeo para vocês, mas, de novo, esperamos vocês aqui no nosso divã para deitar, relaxar e contar com a gente as projeções. E dando parabéns de novo aos nossos 10 anos do grupo e até a próxima.
Até, muito obrigada a quem assistiu a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência e que manda seu relato para a gente lá no grupo, que a gente vai ter o maior prazer em ler aqui no Divã Projetista. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu galão fala tão pouco. Beijo.